Mas está com carinha de chuva. Dizem que tem uma brincadeira que o crente tapioca, quando ele vê chuva, já não sai de casa. Que bom que nós não somos tapioca. Vamos orar agora, abençoar nossas duas reuniões agora, o Tadel e também o nosso curso de celebração mais tarde, em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos, Pai, pelo dom da vida. Nós somos gratos porque a cada manhã, Pai, as tuas misericórdias se renovam sobre nós. Nós somos gratos porque o Senhor tem levantado em João Pessoa uma igreja relevante. Nós nos olhamos no espelho da palavra de Deus e nos enxergamos como gigantes da fé, como pessoas grandes em Deus, pessoas transformadas, restauradas. Nós oramos, Pai, declaramos sobre nós, em nome de Jesus, Filipenses 4,13, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Nós declaramos que maior que está em nós, 1 João 4,4, do que aquele que está no mundo. Nós declaramos, Pai, sobre nós, Isaías 60, 22, que o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo farei isso. Nós declaramos que nós já estamos vivenciando esse tempo. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, Salmo capítulo 2, versículo 8, onde fala que pede-me e eu te darei nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Nós pedimos, Pai, João Pessoa como herança. Nós oramos por cada bairro dessa cidade. Eu quero que você ore comigo aqui agora. Eu quero que você ore pelos seus vizinhos, pelos seus parentes, amigos. Quero declarar sobre cada bairro, Pai, de João Pessoa, salvação. Os bairros, Pai, de classe alta, classe média, classe popular, que o Senhor possa, independente de qual bairro for, Pai, nos ajudar como igreja, não somente a Paz Church, mas todas as boas igrejas evangélicas dessa cidade, que pregam a Tua palavra com seriedade. Nos ajuda, Pai, nos dê unção, graça, poder, para que possamos testemunhar o Evangelho com ousadia. Paulo nos ensina em Romanos 1,16, ele fala que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Pai, nos ajuda também a não termos vergonha de testemunhar do Evangelho, que essa igreja, que os nossos os lives de adolescentes, de jovens e adultos, sejam labaredas de fogo, que nós possamos ser agentes de propagação do Evangelho. Levanta nessa igreja, Senhor, em nome de Jesus, discípulos apaixonados por Ti. Levanta profetas aqui, Pai, levanta mestres, levanta apóstolos, evangelistas, levanta pastores, Pai, que vão abraçar essa causa de salvar pessoas, de discipular nações, em nome de Jesus, Pai. Nós temos, Pai, um sonho de sermos uma igreja relevante nessa cidade. Oramos que os nossos lives se multipliquem. Oramos que possa ter discipulados fortes, Pai. Que discipulados bíblicos que confrontem amor, que realmente oportunizem as pessoas novas chances. Discipulados que possam transformar as vidas das pessoas. Nos faça discípulos do Senhor verdadeiros. Nos faça discipuladores verdadeiros. Em nome de Jesus. Diga assim: eu declaro que eu e o meu life somos conquistadores, somos demolidores de gigantes. Diga assim: eu declaro que nós estamos nos multiplicando a cada dia, em nome de Jesus. Que você pode sentar, aplauda bem forte ao Senhor e poder sentar, gente. Que bom, que bom, que bom estamos aqui. Eu comecei 15 dias atrás, eu comecei uma série aqui no Tadel, intitulada Uma Igreja com Propósito, né? E essa série, eu aprendi muita coisa no livro do Rick Warren, o livro que ele intitula Uma Igreja com Propósito. Então, muita coisa eu tirei de lá. Então, se você não leu esse livro ainda, você deve ler, é um livro muito interessante, muito edificador. E eu falei naquele domingo retrasado, que o primeiro ponto de uma igreja com propósito é que essa igreja, ela dá fruto. Diga assim: uma igreja com propósito. Quase eu não ouvi, meu Deus. Olha que eu tenho aqui na minha volta, a minha ouça boa, viu? A minha ouça é boa. Diga assim: uma igreja com propósito, ela dá fruto. E nós falávamos naquele domingo, gente, sobre que Israel, eles perderam
vamos dizer assim, o seu privilégio diante de Cristo, porque eles não entenderam que eles tinham que dar fruto, eles não corresponderam ao fruto que Deus queria que eles dessem. Eu li para os irmãos naquele domingo, quero voltar a ler aqui agora, só com uma introdução, para a gente poder voltar um pouquinho e depois continuar. Eu li para os irmãos, Mateus capítulo 21, o versículo 43, eu li que diz assim: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, observe, nós vamos estar vendo aqui hoje que existem alguns frutos que nós cristãos devemos evidenciar a cada dia, tá? Então, por exemplo, mas a pergunta que eu quero começar a nossa mensagem é: o que é dar fruto? Olha para quem está do seu lado e pergunta assim: o que é dar fruto, hein? Olha só, a palavra fruto e as suas variantes dizem que elas aparecem quase ou mais do que 50 vezes só no Novo Testamento, de diferentes maneiras. Mas é interessante, por exemplo, Mateus no capítulo 3, versículo 8, vai falar sobre fruto de arrependimento. Então, um dos frutos que nós devemos expressar cada dia é arrependimento. Claro que não é o assunto hoje que eu quero falar sobre isso, mas arrependimento é algo fundamental. Nós nem sempre vamos acertar em tudo, e às vezes eu tenho que me arrepender diante de Deus, ou então me arrepender diante do próximo, me arrepender diante do cônjuge, de um filho, de um pai, dos irmãos. Então isso é algo muito importante. Talvez um outro tipo de arrependimento que a gente pode ver é praticar a verdade. Mateus capítulo 7, você pode ver dos versículos 16 a 21, vai falar sobre verdades que nós temos que exercitar. E é interessante, gente, que falar sobre a verdade não é algo muito fácil. Para quem discipula, você sabe isso aqui, que muitas vezes você fala assim: cara, eu não queria falar sobre isso. Isso é tão delicado, isso me incomoda tanto, mas frutificar da maneira correta, baseada na Bíblia, é nós não termos vergonha de expor a verdade. E a verdade, o que é a verdade? A própria palavra, mas a verdade também muitas vezes é um confronto, talvez do pecado que alguns de nós estamos vivenciando. Mas a gente também observa que dar fruto fala sobre orações respondidas. Você pode ver isso lá em João capítulo 15, versículos 7 e 8. Talvez dar fruto também fala de quê? De ofertar na casa de Deus. Você pode ver isso, por exemplo, em Romanos 15, 28. Também vai falar sobre um caráter cristão de conquistar almas. Você pode ver isso em Romanos 1,13, você pode ver isso também em Provérbios 11:30, parte B, que fala que quem ganha a alma é sábio. Então, observe, nós podemos frutificar. Então, o que é dar fruto? É nós nos produzirmos, nós expressarmos, entregarmos no corpo de Cristo uma vida transformada e também fruto no que diz respeito ao nosso caráter e ao nosso exercício ministerial dentro da casa de Deus. Dito isso, nós falamos também que o maior fruto que um cristão pode dar é um outro cristão. Diga assim: o maior fruto que eu posso dar é um outro cristão. Por exemplo, gente, somente um cristão pode ganhar outra pessoa para Cristo. Somente um cristão pode transformar um não cristão em cristão. Agora, infelizmente, às vezes tem um contrário, né? Por exemplo, nós temos um cristão e um não cristão, e muitas vezes esse cristão não tem ainda base bíblica, e o não cristão faz ele não cristão. Mas nós temos essa habilidade, biblicamente, de transformar as pessoas e também fazê-las de cristão. A gente percebeu também naquele domingo que Paulo, ele relata que os primeiros crentes lá de Acaia, só para você entender, Acaia, eu falei naquele domingo, é uma região que era composta por várias cidades, onde a capital de Acaia era a cidade de Corinto, uma cidade muito próspera, uma cidade rica, desenvolvida, naquele tempo praticamente uma megalópole da vida. Então, Corinto era a capital da Acaia, e Paulo vai dizer que os convertidos na casa de Estefanas, eles eram as primícias da Acaia. Então, quando ele fala sobre a casa de Estefanas, pode ser a família de Estefanas, que é a primeira família convertida em toda a região da Acaia, ou pode ser, talvez, se lá fosse um life group, talvez seriam
os irmãos que se reuniam na casa de Estefana, eles eram considerados, não somente a família dela biológica, eram considerados exatamente as primícias de Acaia, né? Da Acaia. João Pessoa, as primícias de João Pessoa, Watson, Andresa, Enzo, Andinho, Saara, Ítalo, Felipe, Alexia, Maciel, Elisa, Gabriel, Lorena, Rebeca e Vitória. Essas foram as primícias de João Pessoa, né? Para você entender um pouquinho de como é que se trata essa questão aí. Mas vamos começar hoje, vamos continuar então o ponto 2. Então, o primeiro ponto é que todo cristão, ele deve dar fruto. Segundo ponto, começando a partir de agora, uma igreja com propósito, ela é unânime no serviço. Você pode copiar comigo e dizer assim, uma igreja com propósito, ela é unânime no serviço. Gente, vamos primeiro entender esta palavra unanimidade. O que é unânime? Alguém quer falar? Todos juntos? Eles estão integrados, eles estão exatamente conectados, interconectados. É interessante que, eu falava esses dias com o irmão da igreja, que Deus não exige de nós uniformidade, mas exige de nós unidade. O que é uniformidade? Não precisa o Andinho pregar exatamente como eu prego. Não precisa ser do mesmo jeito, mas o espírito, a liturgia deve ser a mesma. Da mesma forma, por exemplo, não precisa a gente concordar com tudo que tem na igreja. Eu posso ter uma visão diferente, eu posso entender diferente, mas na execução ministerial eu preciso ter unidade. Eu tenho que ter unanimidade para exercer o ministério. Então, uniformidade é ser exatamente como fosse uma produção em série, todo mundo igual. Então, isso é impossível para as pessoas, porque nós somos diferentes. Nós somos hoje no mundo, dizem que em torno aí de 8 bi de pessoas, 8 bilhões. Cada um de nós somos um DNA diferente. Temos células diferentes, temos uma personalidade muitas vezes diferente uma das outras. Então, a uniformidade não precisa, mas diante da graça de Deus é importante o quê? A unidade, para que a gente possa exercer o ministério. Então, falando sobre unanimidade, sobre serviço, eu gosto de uma frase que a gente já ouviu muitas vezes por aí, onde diz que quem não serve, não serve. Observe que essa palavra serve, esse substantivo, ele tem o mesmo substantivo para significados diferentes. Então, quem não serve no contexto de quê? De estar disponível para atender as demandas da igreja local, para poder servir no life, servir em um dos ministérios da igreja. Quem não serve, muitas vezes não serve para poder ajudar no crescimento da igreja. Então, diga assim, eu sirvo em nome de Jesus. Agora, eu gosto dessa ideia de que Jesus, muitas vezes, para nós cristãos, ele fala o seguinte, vá. E para o perdido, ele fala o contrário, ele diz, venha. Diga assim, Jesus diz para mim, vá. E para o perdido, ele fala, venha. Então, observe, Jesus, ele trafega nessas duas pistas, né, onde nós temos, primeiro, para que o perdido venha até Jesus, nós somos o quê? Canais de bênçãos. Canais de quê, gente? De evangelização, canais de discipulado, de visita, de amor. Nós temos que ir para que as pessoas possam vir. Qual o problema, por exemplo, de muitas igrejas no Brasil e no mundo? É que eles não estão indo. Você fala assim, mas o Odson, como que nós estamos indo? É muito simples. Por exemplo, toda semana nós estamos fora desse recinto, indo nas casas. Eu sei que você convida pessoas, eu sei que você arruma a sua casa para receber o life cedo, eu sei que você faz um interfone para o seu vizinho, hoje tem life aqui em casa, lembra que eu te convidei? Então, tudo isso é sinônimo de quê? De ir. Então, só vão vir se eu for. Isso é bíblico, Watson, como? Você lembra que quando Jesus reuniu os discípulos, antes de ascender aos céus, ele falou o seguinte, olha, se eu não for, ele não vem.
Então, Jesus, até para o Espírito Santo habitar em nós aqui na terra, Jesus precisou ir. Então, nós precisamos ir a cada dia. Eu já fiz essa explanação, que eu vou falar aqui agora, algum tempo atrás, não sei se foi aqui, se foi naquele outro prédio, mas eu quero voltar a ressaltar que é importante. O Inhuar, ele é consultor para igrejas, e ele fez uma pesquisa, e ele entrevistou em torno aí de quase 1.000 igrejas. Então, pensa comigo, um consultor, gente, tem consultor para tudo, né? Consultor para a igreja. Ele foi em quase 1.000 igrejas. Talvez João Pessoa tenha, não sei, 700 igrejas no máximo, não sei, 600, 500, não sei. Ele foi em quase 1.000 e ele foi nessas igrejas, claro, e pegava algumas pessoas, não era toda a igreja. E ele fez a seguinte pergunta: por que a igreja existe? Ele queria saber a mesma pergunta para todas as igrejas, primeira igreja, 10ª igreja, 20ª, 100ª, por que a igreja existe? E ele fez esse cruzamento de informações e ele chegou à conclusão na pesquisa que 89% das respostas dessas quase 1.000 igrejas falaram o seguinte: o propósito da igreja é tomar conta de mim e da minha família, das minhas necessidades. Quase 1.000, 89%. Se fossem 1.000, 890 pessoas falavam o seguinte: olha, a igreja existe, a Paz Church existe para quê? Para que possa cuidar de mim. Para que possa cuidar da minha esposa, do meu filho, para que possa, tudo aquilo que eu precisar, a igreja vai fazer por mim. Gente, isso é errado? Isso é casca de banana? Isso é errado, pastor Angélica? Não é errado isso aí. Exatamente. Uma igreja, ela existe para que nós possamos realmente nos amar, orar uns pelos outros. A Bíblia vai ensinar que a gente tem que chorar uns com os outros, sorrir com quem sorri. Nós temos que realmente fazer visita, nós temos que realmente, enfim, entregar nossa vida para o próximo. Só que o problema é que talvez nós estamos tão preocupados em que as nossas necessidades sejam atingidas, que nós esquecemos de quê? De servir o outro. Então é interessante que para muitos desses que o Warren pesquisou, o papel do pastor era exatamente isso: o quê? Manter o pessoal alegre. Todo mundo alegre, todo mundo animado, todo mundo da igreja, ninguém vai se desviar. Isso faz parte de uma liturgia pastoral. No entanto, ele continua a pesquisa, somente 11% responderam que o propósito da igreja é ganhar almas para Jesus e salvar o mundo. Diga assim: o propósito da igreja é ganhar almas para Jesus e salvar o mundo. Então, observe, a primeira pesquisa, questionário, é verdadeiro. Só que, talvez, uma maior assertividade seria o seguinte: 89% entender que nós fomos chamados para salvar pessoas. Quem está me entendendo aqui, gente? Talvez os 11% tinha que ser o contrário. Tudo bem, 11% acha que a igreja tem que cuidar de mim. 11% pode achar que realmente o pastor tem que estar toda hora do meu lado. Ok, mas o problema aqui é a inversão de valores, a inversão de prioridades. Deus me chamou para que a gente possa salvar pessoas. É interessante que nesse processo de salvar vidas, Deus vai nos curando. Eu tenho um amigo lá de Fortaleza, que hoje está em outro estado, também está à frente de um estado, cuidando da nossa igreja. E aquele pastor é muito interessante. Quando ele estava discipulando um casal, aquele casal brigava muito, brigava, confusão. O que ele fazia? Eles ganhavam uma família e passavam para aquele casal discipular. Geralmente a gente não passa, né? Ele passava e se vira, vai cuidar dele, se vira aí. E aquele casal, agora estava discipulando alguém, aquele casal que brigava muito, estava discipulando esse casal aqui agora, então eles tinham que se consertar, tinham que pedir perdão, tinham que se amar, para que pudesse discipular esse outro que estava vivenciando o mesmo problema que eles passavam. Então, observe que nessa caminhada espiritual, a gente não precisa estar totalmente certo, nós não estamos totalmente certos. Muitas vezes a gente erra, mas o X da questão é que nesse processo, mesmo que eu estou errando, eu posso me endireitar e eu posso ser canal de bênção para os outros. Eu gosto muito da ideia do que John Kennedy, um ex-presidente americano, ele fez uma declaração muito forte. Ele disse que não pergunte o que o seu país pode fazer por você.
e sim o que você pode fazer pelo seu país. Então, o problema é que muitas igrejas evangélicas estão só pensando o que eu posso receber da igreja, o que eu posso ganhar na igreja, com a igreja. Gente, nessa caminhada que nós estamos no ministério, nós já vimos de tudo dentro de igreja. Nós já vimos pessoas que estão dentro da igreja para poder enriquecer. Ele sabe que tem um irmão da igreja que é gente boa pra caramba, é inteligente, é rico, ele chega, ele se cola naquele cara. Cola para poder, de alguma forma, querer ganhar dinheiro. Outros, eu já vi tantas coisas, porque, quer dizer, muitos têm o objetivo de não ser salvo somente, ou talvez nem ser salvo, o ponto principal. É de ser o quê? De usar a influência do corpo para poder ser abençoado. Então, diga assim comigo: eu estou disponível a lutar pela minha igreja. Quando a gente fala sobre a questão de serviço, gente, é trabalho, sim ou não? Serviço é trabalho. Quando a gente vê na Bíblia, por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 6, a gente vê lá a história das formigas. Para quem é do interior, você lembra, lá no norte, eu lembro que nós trabalhamos na bacia amazônica, no interior do Pará, e lá tem muitas árvores altíssimas, mata fechada, mata atlântica fechada. E a gente anda naqueles caminhozinhos, e a gente vê que aquelas formigas grandes, acho que é a formiga taioca, eles falam, umas grandes, elas uma atrás da outra, a gente vê o caminho muito limpinho, umas atrás da outra, elas vêm com folhinhas na cabeça, ou nas mãos, não sei, nos ombros, e elas vão entrando nos buracos. Então, de um lado, umas entram, literalmente, de outro lado, outras saem. Isso, gente, o dia todo fazendo isso. É interessante, por isso que o autor de Provérbios, capítulo 6, versículo 6, ele fala o seguinte: vai ter com a formiga o preguiçoso. Ele continua: considera o teu caminho, considera o caminho dela, e seja sábio como ela é sábia. Então, observe, para a gente poder ser uma igreja relevante no que diz respeito ao serviço, é importante o que, gente? Trabalho. Importante o que? Disponibilidade. E quando a gente fala de trabalho, eu volto a falar sobre esse ponto que eu estou tratando, que fala do que? De unanimidade. Então, todas as formiguinhas, elas trabalham o quê? Unânimes. Todas na mesma direção, no mesmo propósito. Qual é o propósito? Carregar a folhinha para colocar lá dentro daqueles buracos profundos, porque quando chove muito, elas entram nos buracos e ficam todas lá quietinhas. Elas não ficam na chuva. Não é isso, pastor Angélico, você lembra? Elas não ficam se molhando aquela chuva. Não, elas entram e ficam lá. Então, elas trabalham com o propósito de quê? De manter a sua casa, a sua prole frutífera. Então, nós temos que aprender, gente, com as formiguinhas. Nós temos também que produzir, gente, uma experiência no que diz respeito às pessoas que nos visitam. Eu quero só relembrar um pouquinho para vocês o que o pastor Giovanni falou, agora em novembro, quando ele esteve aqui. Ele disse que algo interessante, que nós temos que promover uma experiência. Alguém lembra disso aqui? Quando alguém vai ao teu live, promova uma experiência com a pessoa. Experiência de quê? De ser muito bem recebido. Uma igreja relevante, ela está preocupada com a unanimidade de um serviço de qualidade. Então, nós temos que estar muito antenados com essa experiência de quê? De um louvor muito, muito legal. Abri um parênteses aqui para vocês, só para lembrá-los. Todas as canções dos lives devem ser as mesmas cantadas na igreja. As mesmas. Eu continuo indo nos lives e continuo vendo canções que não tem nada a ver com o que é cantado na igreja. Tem que ser as mesmas canções. De preferência, se você não tem alguém que toque, coloque na TV, coloque a letra na TV, porque isso fala de quê? De qualidade, de excelência e também de uma padronização muito legal. O pastor Giovanni falou naquela quarta-feira que, quando se trata de serviço, nós temos que estar muito antenado em não apontar, não aponte. Lembra que ele falou essa frase? Não aponte, crie ponte. Né? Então, o que é isso? Quando eu sou servo de verdade, principalmente para quem está chegando agora, nós temos que estar muito antenados. A pessoa pergunta onde é o banheiro. Eu não tenho que falar o seguinte: você sai aqui, dobra à esquerda e dobra à direita. Não. Se for uma mulher, essa é uma ideia. Talvez essa mulher convidada, essa visitante, procurou um homem, você pode falar o seguinte: deixa eu chamar aqui minha esposa, falando então, leva ela lá no banheiro, para que você possa manter, vamos dizer assim, essa boa aparência, mas não aponte,
crie ponte, né? Ou seja, se entregue de uma maneira tão clara que você vai gerar uma experiência singular naquela pessoa. Eu estou... hoje foi o segundo domingo que eu fui em algumas igrejas, que eu estou indo em algumas igrejas durante a manhã. Eu fui hoje numa igreja muito legal aqui em Fortaleza, aqui em João Pessoa. E na hora que eu entrei nessa igreja, uma igreja muito top, eu entrei, veio o Felipe, nós entramos. Com poucos minutos alguém chegou comigo. Lembra, Felipe? Sentou, tudo bem? Você, primeira vez sua aqui? Eu digo, sim, é a primeira vez. Você já passou no balcão para poder nos conhecer e pegar um presente? Eu falei, não, eu sou pastor, só estou visitando aqui. Ah, tudo bem. A mulher saiu, depois o pastor chega, o pastor da igreja, tudo bem, você é pastor, tudo bem com a igreja? Gente, Felipe, foi questão de segundos, você lembra? De minutos, talvez 2 minutos, não sei. Na hora que eu sentei, já chegaram comigo de uma maneira educada, de uma maneira sorridente, feliz. Gente, eu fui impactado com aquilo ali. Né? A pessoa perguntou, você quer ir no balcão comigo? Porque lá nessa igreja, o convidado pode ir no balcão para poder bater papo com os pastores, conhecer os pastores, e também ter talvez uma literatura, talvez seja uma literatura que eles entreguem uma sacolinha lá, padronizada. Mas observe como que, para mim, eu fui impactado com agilidade de recepção, de conversa, de gentileza, de um serviço diferenciado. É por isso que a igreja estava, né, Felipe, lotada, uma igreja relevante, porque realmente você vê como que funciona essa questão. Agora, o pastor Giovanni também falou que a revolução do serviço promove o nosso propósito. Gente, nós somos um time e nós jogamos juntos pelo mesmo objetivo. Qual tem sido uma grande estratégia do diabo ao longo dos anos? É fazer com que a própria igreja, eles tenham desavença entre eles. Então, eles começam a ter opinião tão diferente, como eu falei, a gente vai ter sempre opinião diferente mesmo, mas eles não conseguem administrar isso ao ponto que eles começam a se dividir. E agora não é mais um time, agora é o quê? Cada um por si, Deus por todos. Para quem é dos anos 90, você lembra a briga do Romário com o Edmundo? Alguém lembra disso aqui? 2 feras, top, mas meu irmão podia, lembra aqui comigo, podia lascar. Mas o Romário não tocava a bola para o Edmundo, não é Edmundo para o Romário. Alguém está lembrado aqui? Os caras bons, eles perdiam, o outro ficava assim, não toco. Quer dizer, às vezes, isso de um time eclesial tem isso. Não aqui. Graças a Deus, aquilo que a gente está falando, a minha intenção é uma intenção de prevenção. Não é que existe, é só para... Vamos ensinar para que não exista no futuro. Então, o Romário e o Edmundo, naqueles anos lá, não eram um time. Eles eram jogadores. Se tocar para mim, eu faço. Brigavam por artilharia. Brigavam quem era mais famoso. Brigavam quem tinha mais mulheres. Brigavam quem tinha mais dinheiro. Tudo era o que? Era uma briga. Então, observe, nós temos que entender que nós sempre estamos jogando no mesmo time. E outra coisa, o time não é nosso. Amém, gente, ou não? Amém. Diga assim, o time não é meu. Mesmo eu como pastor, eu entendo plenamente que eu sou mais um. Eu costumo falar que eu também estou jogando em campo. Talvez a única diferença nossa é que eu tenho uma braceleta aqui, com um Czinho de capitão. Mas é um jogador normal, do mesmo jeito, com life igual você está, também consolidando pessoas igual você está. Então eu entendo que a igreja não é de uma pessoa, é de Jesus, ele é o dono da igreja. Nós temos que entender que nós somos um time, que esse técnico Jesus nos escalou para que nós pudéssemos fazer um jogo lindo em nome de Jesus. Diga assim, Jesus me escalou para eu jogar e fazer gol em nome de Jesus. Olha só, ser um membro da igreja significa que nós fazemos parte de um órgão vital do corpo de Cristo, que isso é indispensável, nós vemos de maneira o quê? Interconectada. Paulo vai falar sobre o corpo de Cristo, ele vai dizer que cada um de nós somos membros desse corpo. E existem membros, não vou falar muito sobre isso agora, mas existem membros externos, existem membros internos. O fato é que cada membro, seja ele qual for, ele tem a sua importância dentro da igreja local. Alguns membros externos estão aqui para ser mais visíveis. Talvez quem está aqui, talvez seja o cabelo, talvez seja o nariz, está visível, mas existem coração,
existe fígado, existem rins, existe baço, existe a tripa, que diz minha avó, né? Que não está visto, que não é visto, mas que se não existir, já era. Então nós somos um corpo, nós fazemos parte, nós estamos de maneira o quê? Interconectada. Então, para a gente, por exemplo, para que nós possamos ter muitas pessoas no culto de celebração, isso vai acontecer como? Quando os nossos lives estiverem cheios de pessoas. Encheu lá, vai transbordar para cá. Gente, essa visão celular é tão interessante porque uma coisa completa a outra. Se nós não estamos tendo convidados no domingo, isso é claro que durante a semana não está tendo convidados nos lives. Isso é claro. Quando acontece lá, acontece aqui, porque nós somos o quê? Interligados. Agora, interessante que o primeiro sintoma, gente, de uma pessoa que está em declínio espiritual é normalmente não comparecer nos cultos da igreja. Você pode observar, ao longo do tempo eu tenho observado isso, e toda pessoa que não está bem, se você vê um jovem que sumiu da igreja, pode ir atrás. Está às vezes namoro errado, voltou às vezes por vício. Não está bem, eu começo a faltar, porque a frequência na igreja é um termômetro de aquecimento espiritual. Eu venho para cá por quê? É só por causa que eu tenho que estar? Não, porque aqui eu recebo uma injeção de fé, que essa injeção ela tem 7 dias de validade. Depois de 7 dias eu volto para cá de novo, recebo mais outra. Isso faz parte, por quê? Eu recebo aqui, quando eu chego em casa hoje à noite, já tenho um problema para lidar. Parece que já vai esvaindo de mim aquilo que eu recebi. Por isso que é importante o que a gente está congregando de uma maneira correta. Esse é um dos trabalhos, é uma das incumbências de todo líder de life, todo discipulador. Garantir que você está frequente no corpo de Cristo e que também o seu discípulo está em nome de Jesus, tá? Agora, é interessante, nós estamos, irmãos, em processo de plantação da igreja, dos ministérios aqui. E é interessante que esse processo de plantação, ele vai perdurar alguns anos. No meu entendimento, nós estamos agora no 2º ano aqui, de igreja funcionando, igreja local. Eu entendo que nós temos ainda, por exemplo, 24 inteiro, 25, 26, talvez 27. Nós temos anos para frente para poder continuar plantando a igreja. Ela está sendo plantada, esse processo de plantação ele é gradual. Nós já temos alguns ministérios plantados, que precisam ser reforçados. Temos que criar outros ministérios. Temos que crescer em outras formas, maximizar o que nós já temos agora. Então, esse processo de plantação é um processo o quê? Paulatino e gradual. Agora, por isso que, por exemplo, a gente só, abrindo um parênteses, nós tivemos ontem um café com o pastor, nós temos 15 pessoas fazendo um café com o pastor ontem. Esses 15 de ontem estão habilitados, estão com sua CNH eclesial da Paz Church, para poder exercer ministérios na igreja agora. Então isso é bom, por quê? Porque isso a gente reforça os ministérios. Agora, a nossa igreja, ela está focada em quê, gente? Em desenvolver discípulos. E o que nós mais queremos é que as vidas dos nossos irmãos e as nossas sejam transformadas. Diga assim, o negócio da Paz Church é fazer discípulos e ver pessoas transformadas. Por que eu falei a questão do nosso foco? Porque Deus deu uma estratégia para cada igreja. Rick Warren vai falar. Existem igrejas de sala de aula. Ele vai dizer, o que é sala de aula? Igreja que tudo o que ele faz é em torno de treinamento. E aí eu lembro que, quando eu fiz seminário, muitos de nós que estávamos lá, o cara vindo da igreja perguntava, tem quantos membros lá? Tem 20 membros na igreja. 2 lives nossos, numericamente falando. Mas lá tinha 1, 2 daquela igreja que estava dentro da teologia fazendo. Então, alguns têm estratégia de que igreja é sala de aula, outras igrejas têm a estratégia de ser revolucionário no contexto social. Então, igrejas que vão preservar o meio ambiente, que vão brigar pela política, que vão, por exemplo, vestir a camisa de partidos. Isso são estratégias que Deus dá para cada igreja. Outros têm a estratégia de fazer campanhas. Então, a pessoa
eterna campanha, 7 semanas, agora tem mais uma de bônus, a 8ª, e começa outra. Isso é errado? Não é errado, é uma estratégia. Eu conheço igrejas também que tem a estratégia de fazer eventos. O pastor teve uma inteligência e dinheiro, não é só inteligência, tem que ter dinheiro também, comprou um grande prédio, fez uma casa de show, e todo mês, você lembra de Fortaleza isso, Andinho? O cara encheu uma igreja, todo mês trazendo cantor de fora, encheu, tornou uma igreja top, depois comprou rádio, enfim. É uma estratégia de igreja de evento. Qual é a estratégia crucial da Paz Church? Desenvolver discípulos. Não é uma coisa muito vista, muitas vezes, não é uma coisa que gera talvez um impacto social, um impacto... nós não somos muito marqueteiros, a gente não vai muito para a mídia, mas nós estamos o quê? Fazendo discípulos. E fazer discípulos, gente, é um trabalho artesanal. Não se faz discípulos em série. As pessoas não são máquinas, não são produtos. Coloca, configura um maquinário, faz um raio-x, aperta um play. Não é assim, é unidade, um a um. Então, o nosso foco é fazer discípulos. E fazer discípulos, o pastor Eibe gosta de usar uma analogia, que muitas vezes é como se você pegar uma garrafa PET, você liga uma mangueira, e tem várias garrafas PET secas aqui. Então, eu posso fazer discípulos como? Pegar essa mangueira e fazer assim, ó. Nesse processo, vai encher a garrafa, sim ou não? Enche ou não? Enche. Só que joga muita coisa fora. Então, o que ele fala? O que é fazer discípulo? É pegar cada garrafinha, pegar a palavra de Deus e colocar em cada um. Espera. Uma semana, um mês, um ano. Jesus esperou 3 anos e meio e no final todos traíram ele. Todos os outros, todos fugiram. Sim ou não, gente? Todos traíram. Teve 2 que foram protagonistas. Um vendeu, um foi um mercador, vendeu, né? E o outro, de maneira muito clara, Pedro falou, olha, eu nem conheço esse cara. Mas a Bíblia diz que todos fugiram, todos traíram. Mas mesmo assim, ele continuou o quê? Colocando água em cada um. De maneira o quê? Artesanal. Então, eu consigo entender, gente, que o discipulador, se ele tiver uma visão de produção em série, uma produção industrial, ele vai se frustrar muito. Porque ele tem que saber que é um trabalho artesanal. Eu entendo que o discipulador é como se fosse um artesão. Um artesão, ele pega uma árvore grande lá na Amazônia, grossa, cheia de casca, e ele pega e começa um dia, tira aquela casca, 6 meses, aí já começa a ter um formato de uma obra de arte. Às vezes, depois de 1 ano, ele entrega um produto, está aqui um produto de arte, mas ele trabalhou o quê? De maneira focada, em nome de Jesus. Para a gente finalizar, eu quero falar para você que existe uma diferença entre visitar uma igreja e ser membro de uma igreja. Gente, talvez eu vou pregar sobre isso ainda esse semestre aqui no curso de celebração. Eu vou fazer uma nova roupagem, vou pregar sobre isso, talvez. Mas, por exemplo, um visitante, ele é simplesmente o quê? Um espectador. O visitante, ele chega no local, eu fui hoje para uma igreja visitar. Então, a gente vai para quê? Para observar, para conhecer, para sentir, para olhar, para aprender. Mas um membro, ele se envolve no ministério. Um visitante observa, um membro se envolve. Um visitante, ele é um consumista. Ele consome. Ele vai para lá para poder ouvir, ele recebe amor, ele recebe atenção, ele recebe uma poltrona boa, ele recebe sorriso, ele recebe um abraço, ele recebe pessoas ao lado dele no Minuto Conexão fazendo uma foto com ele. Isso é um visitante. Mas, por exemplo, um membro, ele não só consome, ele contribui. E contribuição aqui, gente, eu quero focar no contexto de serviço. Ele se envolve na igreja. Um visitante, ele está muito preocupado com os benefícios que a igreja traz para ele. Um membro está preocupado em ser partícipe, em ser responsável da família espiritual. Então, observe, é uma diferença muito grotesca de quem vem para consumir
e de quem está, por exemplo, obrigado, Mandinho, de quem está no corpo, não pensando em consumir, mas pensando em servir. É como se fosse essa analogia de que eu